Olá! Ela tem uma missão muito importante na construção do conhecimento. A nossa Mulher em Cena de hoje vive rodeada de livros. E eu não estou falando de 2 ou 3 pilhas ou estantes de livros que já chamariam nossa atenção. Eu estou falando de cerca de 200 mil exemplares. Mas onde tudo isso, Bruna? Na biblioteca da Universidade Franciscana. Há 18 anos, a Eunice de Oliveira é funcionária da biblioteca e é para lá que a gente vai agora conversar com ela. Seja muito bem-vinda, Eunice. Pronta para abrir as páginas da tua vida para gente? Olá, Bruna, com certeza, à disposição. Eunice, você é bibliotecária. Como foi a escolha por esse curso de biblioteconomia? Nós fomos fazer uma visita até a instituição, a FURG, e eles estavam fazendo explanação dos cursos e um deles era o da biblioteconomia. E era um curso que aliava condições que eu já queria, né, de criança, e já reunia condições particulares. Então, a minha primeira opção de profissão foi pela enfermagem, então tu pode ajudar as pessoas, né? Tu pode auxiliar, conversar, e eu sou muito comunicativa. Então, ele aliava essas questões de auxílio, né? De conversa com as pessoas, né? Ele também traz uma particularidade, se a pessoa for um pouquinho mais quietinha, vamos dizer assim, tem a parte do processamento técnico, né, da área. Então, tem vários pontos que tu pode trabalhar. Então, eu achei um curso bem interessante. Então, nesse sentido, foi a opção. Então, era um curso que eu tinha que pegar minhas malas e ir para onde tivesse local de trabalho. Aí eu virei para o lado, para minha mãe que foi junto comigo, eu digo, e aí mãe, topa? Ela disse, vamos embora. Aí a gente, né, eu fiz essa opção, entrei, me apaixonei desde o primeiro ano e continuei na profissão, né, fazendo especialização, me capacitando. Então eu digo, olha, me achei, estou no lugar que eu precisava estar realmente. Como é que foi a tua trajetória aí, né, que já completa 18 anos? Eu entrei na parte do processamento técnico, né? Então fui fazendo toda aquela parte da catalogação, ou seja, que é aquela descrição que tu faz do livro, né? Título, autor, os assuntos que ele tem, né? Tu vai batendo uma fotografia do livro e vai colocando tudo isso dentro de um computador. O que antes era numa fichinha, né, impresso, agora tu vai jogar para dentro de um computador. Então foram alguns anos trabalhando nesse setor, depois posteriormente no setor de referência, né, só voltada para o atendimento direto ao aluno, e até que culminou com o processo da parte da gestão, né? E aí eu terminei entrando para a parte da gestão. Eu tinha feito uma especialização em gestão estratégica de serviços, fiz mais 2 cadeiras de gestão de pessoas também aqui, indicada por uma colaboradora, né, para melhorar as qualificações, né? Então, atualmente também estou em outra especialização em docência no ensino superior, justamente porque tinham algumas disciplinas que eu achava bem interessante para me ajudar nesse processo da gestão. E é um processo que a gente não para, né? Está sempre em crescimento, em conhecimento, procurando sempre melhorar. A maneira como a gente trabalha em equipe, né? Nós somos, ao total, estamos em 17 colaboradores, né? Então, é sempre como é que tu vai trabalhar com o teu público interno, como é que tu vai trabalhar com o teu público externo. Então, é sempre procurando melhorar, né, a questão dos serviços, a parte de atendimento. Então, é sempre nesse crescimento, né, acompanhando a instituição e todas as novidades. Porque eu entrei, ainda era Centro Universitário Franciscano. E agora é a universidade, então a gente passa por aquele processo, né, que tu é de um determinado, vamos dizer, um pouquinho menor, e agora tu já é, né, de um tamanho maior, então as responsabilidades aumentam, né, então a gente vai trabalhando nessa linha, assim, de trabalho em equipe, da importância de cada um, né, e mostrando sempre esse trabalho para o nosso aluno, para o nosso usuário, para quem chega aqui, para o nosso professor, para o nosso funcionário. E a Eunice, acompanha, né, todo esse desenvolvimento, essa evolução da biblioteca, né, em relação às novas tecnologias. Agora tem aplicativo, né, tem
uma série de maneiras para acessar todo o acervo da biblioteca de uma maneira online, né? É sempre um desafio. A tecnologia é uma aliada, mas sempre nos desafia, né, Eunice? Como é que tu vê essa importância do profissional estar sempre bem atualizado? Olha, é fundamental. Eu acho que com a pandemia acelerou muito mais esse processo, porque nós chegamos numa situação em que não é que você não queira, né, procurar a tecnologia. Ela veio de uma maneira muito forte e para nos ajudar. Então, a gente fez esses treinamentos online, né? A gente ofereceu um acesso, foi disponibilizado pelo site, para os alunos terem acesso nesse período de pandemia. Então, é assim, ó, é procurar se melhorar, é procurar o estudo, e foi nesse sentido que eu fui para a especialização, justamente para melhorar a capacidade, melhorar o recurso que eu poderia, né, dar tanto para o meu colaborador quanto para o meu aluno. Então não tem mais, como é que a gente vai dizer? A gente vai trocar o suporte, né? Tu vai para aquele livro físico e agora tu vai para aquele livro online. Então são novas maneiras de fazer essa interação, né? São novos desafios, são novas conquistas, né? Novos conhecimentos, e a gente tem que estar sempre aberto para esse novo, né? Então, a gente sabe que a questão da pandemia trouxe o medo da questão da saúde, o isolamento, mas também foi através desse recurso de tecnologia que a gente conseguiu conversar, né, com as pessoas, com os amigos, né, com os familiares. Então, a gente não foge mais dessa questão da tecnologia, né? Ao contrário, a gente alia a questão da tecnologia com o meu acervo, né, físico, e como tu disse, são 200, né, mil exemplares. Então a gente junta todas essas informações para dar a melhor qualidade, o melhor serviço para o meu usuário final, né, para o meu colaborador que está trabalhando com a gente. Bom, Eunice, a gente já conheceu um pouquinho mais, né, sobre a tua profissão, o teu trabalho aí na biblioteca. Agora eu quero saber um pouquinho mais da história da Eunice, né? A Eunice é natural de Rio Grande, como é que foi a infância? Eu sei que teve bastante desafio na infância, né, Eunice? Começando pela gestação da tua mãe, que foi revelada quase lá na reta final para a família. Conta melhor essa história pra gente. Eu sou natural de Rio Grande, tenho uma boa parte da família também na cidade de Bagé. A minha mãe estava fazendo direito, né, há 6 meses fazendo direito, e aí ela conheceu meu pai, né, digamos que foi uma produção independente, né, e meu pai era casado, então para a família, na época foi em 1970, era uma barreira muito grande. Então minha avó esteve doente, né, neste período, foi ela quem cuidou, e aí no final a minha mãe, quando descobriu que estava grávida, saiu da faculdade, né? Cuidou da mãe e tudo. E aí, para não aborrecer a minha avó e por todas as questões, ela se sentou, né? Uns 7 meses. Aí, quando a minha avó faleceu em setembro, eu nasci em novembro. Quando a minha mãe foi para o hospital, né? Para me ganhar, ela teve uma situação meio difícil. A enfermeira passou e disse que não era a hora, e aí passou uma freira e olhou para ela e disse assim, caminha. Ela não deu 2 passos, a minha madrinha teve que cuidar, né, porque senão ela ia cair. E aí né, foi feito parto cesariana, foi no Hospital Santa Casa, na cidade do Rio Grande. E aí quando cortaram, né, foi fazer a cesariana, cortaram a minha mãe e cortaram a mim junto, né. Então eu fiquei com a cicatriz. E aí ela ia pegar aquele bebê e disse, meu Deus, eu não sei pegar minha filha, né, e chora. E aí foram revelar na saída, não, foi só na hora do parto ali, né, deu um cortezinho. E aí a pessoa veio assim. Então meu tio, na época, não queria dizer para os responsáveis do hospital que era meu tio, né. Então foi um pouquinho, na hora de chegar foi um pouquinho complicado. Aí, como eu digo para minha mãe, eu não era boba nem nada, e ela estava um pouquinho fraca, então ela teve que
recebi bolsa de sangue e tal. E aí eu chorei 25 dias e 25 noites, porque enquanto ela me dava eu acabava de mamar e eu começava a chorar. Eu digo, eu não era boba, eu sabia que a situação não estava boa. Então assim, ó, eu chorando daquele jeito, todo mundo da família me pegou no colo. E o meu padrinho disse, mas, né, também não queria pegar e tal. Mas aí eu disse assim, não, mas essa criança está com fome. Aí fez uma mamadeira com a Rosina e disse que foi um santo remédio. Eu calei a boca, né, e dormi, foi aquela maravilha. E aí, então, depois o pessoal foi se apaixonando, foi gostando, eu fui ficando gordinha, porque quando eu nasci eu era a cara do meu avô, era só botar um chapéu na cabeça, porque era trocentas rugas, né, era igual. Eu acho que eu tô voltando para as origens, mas tudo bem, a gente vai trabalhando, né, esse lado. Mas foram esses, né, desafios, então tudo isso foi me ajudando. Eu só tenho para agradecer pela minha história de vida, pelos meus pais, pela minha família do coração, sabe, pela minha família de sangue, porque eu fui acolhida na cidade de Santa Maria. Então eu vim, né, de outro local e fui muito bem acolhida por essa cidade, pelas pessoas que estão aqui, por esta casa, né? Então eu só tenho assim para agradecer. Quando eu vim para Santa Maria, eu vim assim com um mapa de um professor lá de Rio Grande, porque era na UFSM, ia ter uma bolsa, né? Ia ser a disputa, então eu não conhecia a cidade. Aí eu vim com aquele mapa e foi assim que eu cheguei em Santa Maria. Na segunda vez, quando eu vim fazer uma outra entrevista, aí eu já sabia pelo menos o local, né, como é que era. E aí foi assim que eu vim para Santa Maria. Trabalhei numa outra instituição, né? E aí eu vim visitar aqui o centro universitário e nessa ocasião a reitora, que sempre frequentou a biblioteca, né, e é apaixonada por livros, ela esteve aqui. Aí ela me viu e olhou e perguntou para a diretora, que era a Cibele na época, e ela disse, será que ela gostaria de trabalhar conosco? Aí eu passei para a entrevista, né, fui aprovada e estou trabalhando aqui há 18 anos. Então eu só tenho que agradecer para essa casa de educação, que é o futuro não só para o nosso país, mas é para todo canto do planeta. Porque é através da educação que a gente melhora, que melhoram as condições, né, financeiras, condições intelectuais, condições culturais. Então, é um local maravilhoso. Então, se eu tivesse que dizer uma palavra, seria gratidão, né, pela oportunidade de vida e por todo esse caminho trilhado até aqui. Eunice, de que forma a força, a coragem da tua mãe, né, lá atrás na tua infância, refletiram para a tua formação quanto pessoa hoje? Olha, ela sempre incentivou muito, né, para o estudo, né, e depois quando eu fui para trabalhar também, era super assim, é a responsabilidade, vai estudar, seja grato pelo que você tem, não queira o que você não tem, né, então agradeça as pessoas que estão do teu lado, né, sempre nessa linha, né, e quando ela teve AVC, e aí no período em que ela ainda pôde falar, o que ela disse assim, a mãe vai partir, mas tu fica sempre seguindo os caminhos do Cristo. E o que o Cristo diz é, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você soubesse conduzir nessa linha, você vai saber que você, mesmo nas piores situações, a gente pega a cruz da gente, né? E segue em frente. Então, mesmo chorando, com todas as situações enfrentadas, com todos os desafios, eu só tenho a dizer assim, ó, muito obrigada, porque tudo é aprendizagem, se a gente souber levar sempre a melhor lição. E foi sempre isso que eu tive dela, é sempre essa força, vai para frente, né? Toca para frente, caiu hoje, levanta amanhã, né? Então é essa coragem, essa força que ela me ensinou, essa resiliência, né? Porque nem tudo dá para mudar, não dá para mudar na hora que a gente quer, mas quando vier a possibilidade, vamos para frente, né? Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos desenvolver, vamos ajudar, vamos ser ajudados. E isso, para mim, é fundamental, faz parte da minha vida e é o que é a minha história. Se eu for contar em detalhes, todas as pessoas que me ajudaram, as pessoas que eu nem conhecia, né? As pessoas da família. Então, é só esse incentivo, vamos para frente. Porque a gente veio da luz, né? A gente veio de Deus e vai voltar para Ele. Então, principalmente é isso. E nesse caminho, claro, algumas coisas ocorrem, né? Mas vamos seguir em frente e vamos só agradecer. Tu é bastante religiosa, Eunice, até tu me contavas que lá no início pensou em seguir a carreira religiosa, é isso?
Na realidade foi a minha mãe que quis, né, pensou em ser freira, mas a família se opôs, não foi favorável. E aí eu rezando, já aqui em Santa Maria, eu rezei para Deus pedindo equilíbrio. E aí veio um convite para trabalhar na Capela Santa Luzia, né, que eu faço parte, no bairro Tomazete. E depois veio o convite para ser ministra. Então eu sou ministra da Eucaristia. Então eu liguei essas duas, vamos dizer, essas nuances, né, de um crescimento, não só material, mas também de uma parte espiritual. É tu ver que tu pode ajudar o outro, que tu pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, minha mãe não foi, né, irmã, a família não deixou, mas eu terminei indo para esse viés, assim, de ajuda, né, e ligada com Deus, que é o principal, que é quem nos dá força, quem nos dá coragem para tudo que a gente enfrenta na vida, né. Acho que é mais ou menos isso. E na pré-entrevista também, Eunice, tu me falou que casou com os livros. Me explica melhor como é que foi esse casamento, como é esse casamento. A minha mãe era costureira e tinha alguns retalhos, né? Eu tinha acho que 5 anos, eu gostava de novela, né? Sou muito visual. E aí eu fiz com os retalhos, né? Eu coloquei os retalhos nos braços e fiz a cena do casamento. Ela tinha uma régua, acho que era 1,50 m. E aí eu me casei, né? Fiz toda a cerimônia com o Bux. E aí era assim que eu chamava e o meu marido era assim. Aí depois, com o tempo, eu descobri que Books era livro. Eu digo, gente, então eu me casei com os livros sem querer, que se concretizou o que ocorreu lá aos 5 anos de idade. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Não foi nada predestinado, mas sem querer eu terminei me envolvendo nesse mundo dos livros, né? Que é o que eu atuo atualmente. Então, eu acho que é esse mundo daqui para frente. Então, é tudo de bom, é só agradecer. Queria que tu me contasse algum sonho, tem um sonho que tu ainda queira realizar, algo que tu queira ainda conquistar, o que tu espera do futuro? Olha, eu acho que tinha mais umas graduação, pelo menos a ideia era fazer mais uma, eu acredito que é a administração, que eu gostei muito, né? E eu acho que o sonho é seguir nesse, digamos assim, procurando um autoconhecimento, né? Procurando um crescimento pessoal, um crescimento profissional, né? Atuando em trabalhos sociais. Eu gosto muito da parte de artesanato, gosto da parte de reciclagem e eu acho que o importante é isso, a gente aprender novos conhecimentos, colocar em prática, né? E auxiliar essa pessoa que está do lado, né? Porque às vezes a gente conversa com alguém no ônibus ou encontra alguma pessoa desconhecida e às vezes a gente transforma a vida da pessoa num gesto de agradecimento, num auxílio, né? E então a gente faz a diferença na vida do outro. Então acho que é mais isso, esse autoconhecimento, esse crescimento, né, como profissional também, né? Seguindo nos estudos, né? Seguindo no trabalho, nesse conhecimento que é muito importante para a vida da gente. E acho que ligada com Deus, que eu acho que é o que fundamenta a vida de todos nós. Acho que seria mais ou menos nessa linha. Eunice de Oliveira, diretora da Biblioteca da Universidade Franciscana, muito obrigada por ter contado um pouquinho da tua história pra gente hoje. Eu é que agradeço a vocês, muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado de toda a equipe. Tudo de bom. Um beijo, Eunice. Tchau, tchau. Bom trabalho aí. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!